Amor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Me sinto em casa nesse programa. Ah, que coisa boa. A gente faz isso em casa, né? No almoço, no café. A gente tem esses bate-papos. Amor, estou feliz que a gente possa... Que Deus possa te usar, me usar e assim usar toda a equipe da Comev para a gente transmitir essa mensagem tão importante, né? Que é sobre o Natal. E o que é o Natal segundo as Escrituras? Excelente pergunta esta. O Natal, eu acho interessante essa pergunta porque falar o Natal segundo as Escrituras já força a gente a uma reflexão muito profunda. Porque o Natal ele tornou-se não escriturístico. Ele tornou-se muito cultural. Tornou-se uma data do calendário de todos nós, né? E crianças estão perguntando realmente por que Natal, por que parar tudo, ou por que haverá Natal e principalmente por que não haverá, né? No mundo familiar. Mas o Natal, segundo as Escrituras, exige de nós uma reflexão profunda e também um desfazer da mentalidade moderna. Por quê? Nós vivemos um contexto em que as pessoas, quando pensam na Páscoa, a Páscoa tem coroa de espinhos. Mas quando pensa no Natal, tem que ter uma coroa de algodão aí. Tem que suavizar a coisa, porque, afinal de contas, é a história do nascimento de um bebezinho, e então isso já começa a comprometer a mensagem. Mas nós devemos nos lembrar que o Natal, segundo as Escrituras, nos remonta ao que nós chamamos na teologia da má notícia. O Evangelho é a boa notícia. Para que a boa notícia faça sentido, nós precisamos saber qual é a má notícia. E a má notícia é: Deus nos criou para viver em eterna comunhão consigo. Mas o homem, num dado momento, ele deu ouvidos à tentação da serpente e ali então ele deliberadamente decidiu romper a sua relação com Deus. Isso nós chamamos de queda. E porque o pecado aconteceu ali, adentrou a morte, a condenação veio, e então o Senhor Deus, por ser justo juiz, veio ao encontro do homem. Primeiramente, Deus manifestou o seu amor. Adão, onde você está? Não porque Deus não soubesse onde ele estava, mas para que Adão se visse como ele se encontrava na presença de Deus. E então ali há um pronunciamento de Deus quanto às 3 pessoas envolvidas. A mulher que foi enganada pela serpente, ela daria à luz com dores. Ao homem, ele teria de trabalhar muito. Ele já trabalhava, mas ele teria de trabalhar muito para ter o seu sustento. E a serpente, e é aqui que eu gostaria de chegar. Em Gênesis 3,15, o Senhor Deus diz à serpente: você fez isso, mas virá o descendente da mulher. É interessante porque o texto não nos diz os descendentes da mulher. Ela é a mãe de toda a raça humana, mas diz de um descendente em especial. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. A serpente não é o animal, mas sim Satanás. Então, o descendente da mulher viria da parte de Deus para esmagar o que a serpente começou a fazer neste universo criado por Deus. A má notícia é que todos nós estávamos representados em Adão. Exatamente. Né? Isso é a má notícia. Exatamente. E a boa notícia é que Jesus ele vem para esmagar esse inimigo, é isso? Exatamente. E nos reconciliar com Deus. Nos reconciliar. Por isso que o texto que muitas vezes as pessoas deixam de citar no Natal, e é necessário a gente ensinar nossas famílias quanto a isso, é que o apóstolo João escreve na primeira carta, né, 1 João 3,8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então o Natal, ele é muito mais do que essa questão de momento, de estação, é uma verdade profunda na nossa relação com Deus. Sim. Cristo veio para nos reconciliar com Deus e para destruir as obras do diabo. Isso não é uma boa notícia? Sim.
Você falou que o Natal, segundo as Escrituras, é a gente lembrar de tudo isso, né? De como Deus formou a criação, do que aconteceu ali no Éden, a queda, do que aconteceria se o Senhor Deus não enviasse Jesus. Isso faz com que a gente mude o significado do Natal, é isso? Completamente. E assim, a gente percebe que ao longo da história, e acontece isso mesmo, né? As pessoas vão distorcendo quando a gente vai contando uma história, né? A gente percebe que se criou muitos mitos relacionados ao Natal. Você poderia contar pra gente 2 ou 3 mitos que a gente ouve e que não é verdade relacionado ao Natal, mas que até mesmo nós cristãos muitas vezes achamos que é verdade, né? Bom, o primeiro mito que nós temos é quanto à data, né? 25 de dezembro. Isso tornou-se convencionado na cultura, mas nós não temos como precisar o dia e até mesmo o mês em que Jesus nasceu. Uma coisa é certa, quando Jesus nasceu, a Bíblia nos diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, que os pastores estavam no campo e o anjo do Senhor anunciou o nascimento do Salvador. E a milícia celestial cantou glória a Deus nas maiores alturas, né? Ali para os pastores. Nesta época de dezembro, entre dezembro e fevereiro, naquele território de Israel, na Terra Santa ali, há um inverno rigoroso. Não haveria pastores no campo se fosse no mês de dezembro. Então o próprio texto já nos anuncia, não é em dezembro. Né? Então 25 de dezembro já é um mito, já é uma questão que nós assimilamos e está aí na cultura. Né? É o primeiro que nós podemos elencar. E dá muita discussão, né? Diz, celebramos o Natal ou não celebramos porque essa data é imprecisa. Mas a gente vai falar isso daqui para frente. Ah, ok. Então vou Vamos guardar. devagarzinho. Vamos para o segundo mito, então. Vou citar, por exemplo, dos magos. Né? A palavra magoi significa sábios, gente que estuda, gente que acompanha, como se fosse um acadêmico nos dias de hoje. Né? E eles vieram do Oriente, mas eles não eram reis. Olha! Eles não eram reis. As pessoas costumam dizer os 3 reis magos não eram reis. E também 3... Esse número diz respeito ao número de presentes, ouro, incenso e mirra. A Bíblia não fala 3. Não fala 3, poderia ser uma comitiva, poderia ser 5 ou 10. Aliás, eles incomodaram Jerusalém, né? A presença deles chamou a atenção do rei Herodes. Então, com certeza, era uma comitiva de muitas pessoas importantes. Nossa, que legal a gente saber, né? É apaixonante. Agora, você falou que não foi 25 de dezembro, ok? E aí, gente, olha só, a data não importa, né? A gente tem no calendário para a gente poder celebrar, mas isso não significa que faz com que a gente não deva celebrar. Pelo contrário, nós deveríamos celebrar todos os dias, mas quando se coloca uma data, fica especial, né? Nós fazemos aniversário uma vez no ano, né? Então, mas como é que vem essa... De onde vem dezembro, 25 de dezembro? Sabe falar como começou? Pelo seguinte motivo, porque na antiguidade as pessoas elas marcavam um evento importante por eventos que elas já tinham na sua prática. Então, vou dar um exemplo. Na época de Jesus não havia certidão de nascimento, não havia esse registro. Isso era uma coisa familiar, tanto é que na cultura judaica o que se dizia era José ben... Yosef ben Yosef, José filho de José e assim por diante. Então, Jesus nasceu numa simplicidade, Jesus viveu em simplicidade. Quando o ministério dele tomou proporções depois a morte, ressurreição e os discípulos disseminaram a mensagem, então as pessoas viram, é necessário a gente celebrar o nascimento dessa pessoa. Então, como que era a mentalidade das pessoas antigamente? O que eu tenho de importante no meu calendário que eu posso precisar o nascimento dessa pessoa por este evento importante que eu tenho? O dia 25 de dezembro era um dia temerário. Por quê? O inverno no hemisfério norte, em muitas nações, ele era rigorosíssimo. Trazia pestes, trazia enfermidades, as pessoas temiam a morte nesse dia de inverno. E o dia 25 de dezembro era um dia, sim, que havia no paganismo, esse dia. O dia do Natalis Solis Invictor, quando o sol voltaria a brilhar e aquele tempo de inverno rigoroso ele começava a se dissipar. Então é mais ou menos assim.
uma pessoa, ela não sabe a data do seu nascimento, mas então alguém diz, olha, eu acho que você nasceu ali em 1986, estou aqui lembrando de uma coisa, época que o cometa Halley passou. Ela vai então ver quando é que o cometa Halley passou precisamente aos olhos dos cientistas e vai falar assim, olha, realmente aconteceu esse evento. Então, eu vou celebrar meu aniversário a partir dessa data. Os cristãos, eles começaram a fazer isso quanto ao dia do nascimento do Senhor Jesus, baseados nessa tradição do sol que nasce e dissipa o inverno rigoroso. Porque Jesus é nosso sol, né? Exatamente. Nossa luz, né? E a partir do século IV, Santo Agostinho é a pessoa que vai começar na literatura cristã a dizer que dia 25 de dezembro era celebrado o nascimento do Salvador. E aí outras pessoas, por inferência, lembraram-se da profecia de Miqueias, de que o sol da justiça nasceria. Então há uma combinação teológica com a esperança que havia, e essa data ela é especial por causa disso. Sim. Tem uma pergunta da nossa querida Joelma, e acho que meio que você respondeu, mas talvez seja importante, né? Ele está perguntando assim, pastor, se é um mito, por que a igreja potencializa essa cultura? O mito da data, tá? Ok. Bom, nós temos uma questão de gestão da fé, né? No meio religioso, as pessoas elas entendem que fazer gestão da forma de crer é uma maneira também de evidenciar fidelidade ao que se crê. Então, quando se suspeita de uma data celebrativa, as pessoas falam, peraí, não vamos celebrar de cara não, vamos pensar, vamos pesquisar esse negócio aí. Por isso que há essa questão de potencializar, tanto para cima como para baixo, a celebração do Natal, né? E isso tornou-se muito comum nos últimos 100 anos na história da igreja. Isso tomou uma grande proporção por causa da literatura, as pessoas começaram a pesquisar mais esse assunto, né? Mas esse é o primeiro elemento que nós temos quanto à questão do celebramos ou não o Natal. Agora, a incorporação disso no meio cristão tem muito a ver com as fases da história da igreja. Porque no início a história da igreja nos apresenta que a mensagem ela vinha de forma contundente, no período dos apóstolos e dos pais apostólicos. Depois passou por um período apologético. O que é isso? Eu vou dar provas para você de que essa mensagem é muito importante em comparação à sua cultura. Então as pessoas elas estudavam a cultura do outro e então faziam uma apologética, elas disputavam o raciocínio nisso e trazia datas importantes e trazia também eventos importantes da sua fé. Nessa combinação, então, é que entra datas celebrativas que muitas vezes as pessoas dizem, mas isso é pagão, não, isso não pode, mas há uma razão histórica para estar aí. Né? Sim. E também, eu não sei, né, talvez esteja fora, mas a gente precisaria de uma data, não tem uma data exata de quando Jesus nasceu, assim, né? Tem várias discussões, mas não tem uma data exata. Mas a gente precisava de uma data para celebrar isso, né? E como você falou, foi se criado, e aí eu não vejo problema nisso. Eu acho que ela está perguntando nesse sentido, assim, por que a igreja, sabendo que não foi 25 de dezembro, por que ela continua comemorando e potencializando essa data? A pergunta dela é essa. Ok, pela importância que há em celebrar o nascimento de Jesus, né? Então, pela importância que esse evento ele se reveste, nós continuamos a celebrar o nascimento de Jesus nesta data. Sim. Né? Isso faz parte da tradição cristã. Embora saibamos que não seja preciso, mas tornou-se importante neste momento. Vamos parar tudo, vamos nos reunir como comunidade da fé em Cristo Jesus e celebrar o nascimento dele. Vamos aproveitar este momento para pregar a vinda do Senhor Jesus, porque ele veio. E né? assim, não é porque a cultura ela distorce que a gente deve deixar de fazer e valorizar, né? Por exemplo, o casamento, para nós cristãos, ele é de uma forma, mas a cultura distorceu. Mas nem por isso ele perde a sua importância. A mesma coisa o Natal, entraria nisso também, né? Exatamente. Vou dar um exemplo na história do Brasil.
nós celebramos, nós guardamos, né? Lembramos da chegada do europeu no Brasil. As pessoas falam descobrimento, né? Não é descobrimento porque havia pessoas aqui, né? Antes, a civilização aqui e tudo mais. Houve a chegada dos portugueses aqui, e há uma data que é 22 de abril de 1500. Só que depois, com o avanço da história e até mesmo a revisão das narrativas históricas, viu que Cabral não foi o primeiro português a chegar aqui. Aliás, não foi o primeiro europeu a chegar aqui. Né? Há uma discussão sobre Pinzon lá no Nordeste, há uma outra discussão sobre o bacharel de Cananéia aqui na região da capitania de São Vicente. Agora, eu vou deixar de falar sobre este momento marcante que há na história da chegada de Portugal no Brasil? Não, eu não vou deixar. Eu posso continuar investigando os assuntos, eu posso ter certeza deste assunto, mas mesmo assim, utilizar essa data para dar uma ênfase. Um memorial, né? Um memorial, é isto. Exato, legal. E falando nisso, eu acho que vem complementar como nós cristãos, então, devemos celebrar o Natal. Como é que a gente honra a Deus nessa data, nesse dia, nessa época? Olha, com muita reverência e amor, de verdade. Porque uma coisa que não combina é um cristão falar de um Deus de amor de uma forma aguerrida. Né? Então ele vai falar sobre o Natal, ele fala sobre o que não é o Natal, o que não pode ser o Natal do outro, tem que ser segundo ele. Não há uma combinação, não há uma coerência, porque deve haver amor. Né? A Bíblia nos ensina isso, que nós devemos amor uns aos outros. Então falar do nascimento do Senhor Jesus, da chegada do Salvador, deve ser de forma amorosa. Deve ser de forma amorosa. Agora, vamos lembrar o seguinte, eu vou fazer aqui uma reflexão. Imagine que uma pessoa ela comete um crime e ela vai parar no tribunal. E o juiz, então, dá a sentença para ela. E diz para o guarda tomar essa pessoa, levar para uma sala ao lado que ele quer conversar com ela. E essa pessoa sai entristecida, refletindo no que ela cometeu, ela transgrediu a lei, e tem gente lá esperando, a mídia está esperando, e enquanto ela está lá, de repente, o juiz chama todos para adentrar nessa sala, e ele diz para o condenado o seguinte: olha, eu fiz da minha vida um projeto para estudar a lei, para estudar o crime, para entender a mente de uma pessoa como você, tudo isso, para chegar neste momento aqui agora e te dizer o seguinte: eu te sentenciei, mas a minha razão de viver é tomar o teu lugar. A tua pena eu vou cumprir. O castigo sobre você eu vou levar, para que você viva uma nova vida. Como que uma pessoa dessa, que recebe um presente desse, vai celebrar este momento? Agradecendo. Com muita gratidão. O Evangelho é isso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Graça é o favor imerecido. Graça é a bondade de Deus que nós não conseguimos explicar. Outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida em Cristo Jesus. Como que nós celebramos este momento? Era para nós estarmos condenados eternamente, mas Ele veio para tomar o nosso lugar. Isaías, no capítulo 53, diz: o castigo que nos traz a paz, ou seja, o castigo que eu deveria receber e que quitou, já recebi. Quando, ele diz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Não tem como um cristão deixar de celebrar a vinda do Salvador, a vinda do Redentor, ou celebrar isso meramente de forma secular. Ele faz isso com muita gratidão. Eu até embargo a voz, seguro o choro, porque não tem como deixar de pensar no Natal e não se emocionar. Sim. Ele tomou o nosso lugar. Não é sobre nós o Natal, né? Não. É sobre Jesus e aí nós temos como celebrar o Natal. Eu acho que
a palavra nos descreve, né? Porque Jesus deu um ide para nós, né? De nós anunciarmos, de nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo, né? Acho que o Natal, ele faz com que a gente lembre disso. E aí a Joelma, ela coloca aqui assim, para complementar a pergunta dela, é que veja as igrejas celebrando muito mais nessa data do que no restante dos outros anos. Muito mais nessa data do que o restante do ano. Não que a data não seja importante, mas é como se no mês tudo fosse diferente, até mesmo o consumismo. Ótimo. Aí está a secularização, né? O grande problema é esse. É que nós estamos num contexto em que tudo vai servir para o consumismo. Até mesmo aquilo que nós cremos. Sim. As pessoas se apropriam até da Bíblia. Sim. Né? E pegam momentos importantes e faz disso comércio e tudo mais. Né? Há um comércio rentabilíssimo hoje, que é o comércio da fé. Né? Mas eu acho que entra naquilo que a gente falou, né, amor? A distorção da cultura e até mesmo dos cristãos faz com que a gente olhe criteriosamente, mas não desvalorize, né? Porque é o momento da gente ensinar que Jesus nasceu, cresceu, morreu pelos nossos pecados, né? Acho que essa é a consciência, acho que você tem razão, Joelma, nós deveríamos fazer isso o ano todo e mais intensamente nessa época, porque é uma grande oportunidade, porque as pessoas estão celebrando o Natal, mas não sabem o significado do Natal, né? É por isso que eu falei sobre a má notícia e a boa notícia. Sim. Porque não tem como celebrar o Natal sem lembrar da Páscoa. Entendeu? Natal e Páscoa estão próximos, estão ligados. Então, por que Jesus veio? Eu tenho que saber da má notícia. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. E Jesus veio para quê? Para nos ligar, nos religar a Deus, nos unir a Deus. Então, Natal e Páscoa deveria ser a mensagem de todos os dias, de todo aquele que crê, de fato. Sim. Agora, eu tenho uma observação a fazer. É que se num prédio, numa casa, estiver pegando fogo e for chamado corpo de bombeiros e um agrupamento de bombeiros descer e for discutir se o quadro está torto ou não, quem é o pintor do quadro, vai ser muito estranho isso, né? Sim. Porque há algo que precisa ser feito com urgência aí. Apagar o incêndio. Tempo disso. Exatamente. Nós estamos num mundo que ele está debaixo de grandes problemas. E as pessoas, elas fazem discussão e se esquecem de apagar o fogo e de trazer o alívio que precisa. E somente a mensagem do Evangelho completa. Sim. Por que Jesus veio? Por que ele morreu? E por quem ele fez isso? Perdemos a oportunidade. Perdemos. Pelas coisas, né? Que não são relevantes, né? O Davi e a Consuelo estão nos assistindo. Um beijo, gente, para vocês, né? Um beijo, casal querido. O nosso querido Wallace está perguntando assim, Pastor Davi, montar um presépio com 3 reis e magos, seria um erro grave ou até ofensivo? A estrela que os guiou foi no nascimento mesmo? Olha, a estrela, ela não era um astro, né? Começa por aí, porque ela guiou, ela dirigia, ela parou sobre o lugar onde estava o menino. Agora, o presépio, ele tornou-se uma prática da igreja medieval, em que as famílias, elas eram ensinadas, naquela época, vamos lembrar, as pessoas, elas não tinham escolaridade e tudo mais, então se encenava depois da missa como que era o nascimento, como que era a morte, tudo isso. Então entra nesse contexto aí. E então as famílias assimilaram isso e começaram a montar dentro de casa este cenário e reverenciar a partir desses objetos. Um cristão, ele deve ter ressalvas quanto a isso, porque a mensagem, ela deve ser obtida pelas escrituras e não pelo arranjo de objetos aqui, né? Com isso, nós ensinamos, principalmente, essa questão de não sacralizar aquela data como a cultura faz, né? Então, o montar presépio é bonito, tá lá, todo mundo gosta, né?
tem o seu requinte e tudo mais. Só que nós precisamos meditar nisso. Por que que eu estou montando isso nessa data? Né? Se a mensagem disso é mais importante no meu coração todos os dias. E também por que que eu estou montando algo que daqui a pouco eu vou desmontar, vou guardar numa caixa e depois eu não vou lembrar mais? Né? A questão de como que nós gerenciamos esses objetos do presépio também deve ser trazido, né? Por que que eu tiro da caixa nessa época e depois eu guardo de novo e não lembro dele? E depois vou lembrar de um tempo. Então, a gente deve repensar nisso, né? Sim, mas aí entra também a árvore, os enfeites, porque se a gente celebra uma data, não seria parte da decoração como a gente tem? Como você vê isso? Olha, eu vejo da seguinte forma, nós temos uma relação afetiva com a data do Natal, tá? Aqui eu não quero fazer o papel do síndico, né? De isso pode, aquilo não pode. Não. Mas nós devemos examinar pelas Escrituras. A mensagem ela está sendo ensinada no seio da família. Essa é a pergunta mais importante. Um pai ou uma mãe está reunindo os membros da família, ensinando a mensagem do nascimento do Salvador, a sua vida, a sua morte. Isso é mais importante que qualquer decoração. Agora, eu não vejo problemas em decorar. Eu tenho ressalvas quanto a gnomos, bruxinhas, esse tipo de coisa, né? A anjinhos, e aí coloca lá outras coisas esotéricas no meio, tudo isso. Porque a cultura fez isso. A árvore tornou-se um negócio assim, cheio de penduricários, né? E que distraem, principalmente as crianças, da história, da verdadeira história do Natal. Então, nós precisamos questionar isso. O ensino está presente. Agora, a árvore, né? Tem muita gente que tem um problema com a árvore do Natal. Ela tem uma razão histórica. Tá. A razão histórica é porque havia um cristão no século VII que ele foi para a região da Germânia, atual Alemanha, e ao chegar ali, os celtas sacrificavam crianças ao pé de pinheiros. E ele vendo isso, ele então, com um outro grupo de discípulos que andavam com ele, foi pregar o evangelho para essas pessoas. E então aquelas pessoas pararam de cometer este infanticídio ao pé de árvores por causa da mensagem do evangelho que chegou na sua tribo. Então, o que eles iriam fazer junto àquela árvore? Eles começaram a celebrar o nascimento de Jesus. E então muitos começaram a cortar pinheiros e levar para dentro de casa, mas você vê a diferença? A mensagem do evangelho entrou no coração, então eles traziam... E também eles estão contrapondo, né? Totalmente. Onde havia morte, Jesus é que traz a vida, né? Exatamente. Aí entendi, tem um significado a mensagem, Tem um né? Eu me significado. lembro, para eles era assim, eu olho essa árvore onde era sacrificado e hoje eu olho nessa árvore porque Jesus traz vida, né? Exatamente, Entendi. é exatamente aí que eu queria chegar. Muito bom, muito bom. E eu me antecipei, né? Que eu me empolgo, gente, assim. E, amor, como a gente responde ao outro lado dos cristãos que são, assim, totalmente contra o Natal, que diz que o Natal é uma festa pagã, que não devemos comemorar. E como é que a gente responde ou como é que a gente lida? E qual é o embasamento para isso? Isso está correto, não? Essa forma, esse radicalismo também. Isso está dentro daquilo que eu disse sobre o amor. As pessoas precisam tratar amorosamente essa questão. Porque nós devemos ter cuidado, porque nenhum extremo é bom. Não celebrar o Natal não é bom. E também celebrar de uma forma irresponsável sem a mensagem do Evangelho também não é bom. Né? Então, decorar a casa toda, mas não ter ali uma rendição da família ao senhorio de Cristo, a mensagem do Evangelho, isso é complicado. E a gente entra num campo de discussão muito perigoso, porque eu vou dar um exemplo para você. Há muitos hinos que nós cantamos que a melodia deles era entoada em lugares espúrios. Há muitos hinos que há 400 anos atrás eram cantigas em locais visitados por homens que estavam à procura de diversão. E então, porque aquela cantiga ela era popular,
muitos pregadores e até mesmo os reformadores fizeram isso, colocaram letras bíblicas, porque daí era fácil do povo cantarolar isso. Nós temos vários hinos assim, vários cânticos na história da igreja são assim. E aí, eu vou deixar de cantar esses hinos porque eu soube de onde veio a melodia deles? Não. Então eu vou deixar de celebrar o nascimento do Senhor Jesus porque essa data também combina com uma data do paganismo? Não, a motivação do meu coração é que deve imperar. E se nessa data eu prego o evangelho para as pessoas, é isso que eu devo considerar. Né? Aliás, a nossa cultura, nós temos uma grande dificuldade de reunir as famílias. E o Natal é uma das poucas oportunidades que ainda resta na família para que as famílias se ajuntem. Eu vou perder essa oportunidade de anunciar quem é Jesus, a vinda do Salvador, celebrar publicamente quem é Jesus por causa de uma outra data? Sim. E me trouxe o insight também porque assim, o casamento é algo muito importante para nós, né? Porque ele é criado por Deus para nós cristãos. E ele também virou comércio, né? Há casais que se endividam para fazer aquela big daquela festa, todo mundo em volta. Se você vai a um cabeleireiro e fala que é o dia da noiva, o valor é totalmente diferente, 3 vezes mais do que se você fosse fazer uma maquiagem comum. Mas nem por isso perde a importância para nós. O que cabe nós cristãos é a gente delimitar dentro da nossa casa, estabelecer o que aquilo representa, né? E a forma que nós vamos comemorar, Sim, né? Exatamente. A grande questão é essa, é da responsabilidade das pessoas com a mensagem, né? Porque se nós não tivermos nenhum compromisso com a mensagem do Senhor Jesus, então tudo fica difícil. Sim. Né? A mensagem é importante na celebração. Eu tenho a oportunidade dada por Deus para, neste momento, mostrar para as pessoas quem é Jesus. Né? Sabe uma coisa que eu estou lembrando aqui? Ninguém, numa mesa diz assim, olha, eu li a República de Platão e meu casamento foi mudado. Eu li as Guerras Gálicas de César e a minha vida, eu deixei os vícios. Ninguém faz esse discurso. Agora, eu tenho testemunhos de pessoas ao longo de toda a vida que, durante esse momento, diz, olha, essa história mudou minha vida. Sim. Essa história transformou o meu lar. Eu era viciado, eu era uma pessoa, um marido não presente, um marido ausente, eu era um filho rebelde, mas quando eu li a palavra de Deus, e muitas delas começaram por causa do advento do Natal. Né? A mensagem foi pregada ali. Então, o compromisso com a mensagem é muito maior do que a data por ela mesma. Sim. Gente, é uma grande oportunidade de você reunir as pessoas, seus vizinhos, amigos, família, e contar o que Deus fez na sua vida, o que Ele tem feito, e contar essa história maravilhosa. É uma grande oportunidade que você tem. Não deixe passar, não perca por coisinhas menores, né? Ou seja, como que é aquele do incêndio da árvore, né? Não fique na floresta, né? O incêndio, não fique presa a uma árvore, olha o todo, né? Se estiver pegando fogo. Então, pense nisso, olha o todo. Qual é a oportunidade que Deus está te dando? Use essa oportunidade. Gente, nós vamos para um pequeno intervalo. Nós voltamos já já. Dá tempo de você convidar seus amigos, parentes para assistir esse programa. Isso também é uma forma de você abençoar, desmistificar e também trazer a importância de nós celebrarmos da maneira correta essa data. Voltamos já já. Estamos de volta, gente, para esse bate-papo gostoso sobre o Natal, o verdadeiro Natal. E, amor, vamos conversar um pouco sobre o Papai Noel. Como a gente ensina as nossas crianças, porque é muito presente na nossa cultura, né? As histórias são bonitas, envolventes, né? E como é que um pai e uma mãe ensina sobre o Papai Noel? Pode Papai Noel, não pode? O como deve ensinar? Essa é uma pergunta muito interessante e não é fácil de lidar com ela. Mas temos alguns princípios que a gente fornece aos pais. Primeiramente, vamos lembrar o seguinte: quando foi que nós recebemos a informação sobre Papai Noel, né?
essa figura, foi no momento em que nós não estávamos ligados, comprometidos com a mensagem do Evangelho, puramente bíblica, tá? Agora, quando eu tenho contato com a mensagem bíblica e quando nós experimentamos o perdão e a graça de Deus, nós não vamos nos envolver com a fantasia como antes. Nós vamos julgá-la, nós vamos examinar isso, nós vamos deixar de lado coisas secundárias e vamos trazer coisas primárias. Então vamos primeiramente pensar o seguinte: essa criança vai crescer. E o ensino do Papai Noel faz adultos melhores? Não faz. Agora, o ensino sobre quem é Jesus faz? Com certeza. Então, há um momento em que os pais eles têm de enfrentar esta crise. Eu vou parar de salientar o que é fantasia e eu vou trazer a verdade. Qual é a verdade? Uma criança pode saber isto. Eu estou dizendo aqui algo... Não destrói o mundo dela. Não destrói. Jamais. Jamais. Eu posso dar testemunho de mim mesmo. Eu me lembro da escola bíblica dominical, que eu fui para a escola bíblica dominical acreditando no Papai Noel por causa da cultura. Sim. Mas lá eu aprendi, e eu vou aqui repassar o que eu aprendi. Eu aprendi na escola dominical que, e esse texto está em Tiago 1,17, que toda dádiva e dom perfeito vem do Pai das luzes. Deus é bom. Deus, toda dádiva, todo presente vem de Deus. Nossa, amor, e me veio algumas fichas assim caindo, né? Porque o Papai Noel, ele tá sempre representado no presente, né? Você não vê Papai Noel fora de presente. A gente tem expectativa do Papai Noel quando criança, por quê? Porque ele vai trazer um presente, né? A segunda coisa é que a gente começa também a criar sempre expectativa em alguma coisa e não em Jesus, né? Então, a gente vai ensinando isso à criança, né? Vai ter alguém que vai vir e vai dar aquilo que você deseja. Quando, na verdade, na vida não é bem assim, né? Não. E tá sempre atrelada a isso, né? Ao ganhar alguma coisa. É essa reflexão que veio agora para mim. Aliás, há um exemplo muito, muito oportuno na história da igreja, que é a Susannah Wesley, a mãe dos avivalistas John Charles Wesley. Susannah Wesley, ela era filha de um puritano. E Susannah Wesley, quando perguntaram para ela qual o segredo da senhora ser a mãe de um dos grandes pregadores do avivamento do século e de um dos maiores inólogos da história da igreja, ela disse: eu ensinei Cristo no seio do lar. E que conselho que a senhora dá? Ela disse: o conselho é ensinar a criança que ela não pode ter tudo que ela quer. O Natal, ele está aí mais para fazer o inverso, né, disso. E aí nós precisamos trazer o ensino bíblico e a mensagem do Natal. Quem é que dá o verdadeiro presente? Deus. Né? Deus. Tiago nos diz, toda dádiva vem de Deus. Então, se toda dádiva vem de Deus, esse presente que eu estou recebendo, não tem problema em presentear uma criança. Não tem problema. Ou quem quer que seja. Quem quer que seja. Mas a mensagem, qual é a mensagem? Olha, eu estou lhe dando este presente, um pai cristão não deve dizer isso, porque o Papai do Céu, o Senhor Deus, me deu. Me deu condições para isso. Me deu condições para isso, ele deu trabalho para mim, eu estou empregado, vamos louvar a Deus por isso. Você está recebendo isso porque Deus proporcionou isto, e isso não vai tirar da criança a sua capacidade imaginativa. Pelo contrário, vai direcionar na pessoa certa. Vai direcionar na pessoa certa. Quando ela quiser algo, quando ela necessitar de algo, ela vai... Exatamente. E a segunda coisa que eu incentivo os pais é conte a verdade. A pessoa em que as pessoas estribam, né, a figura do Papai Noel, o Santa Claus, né, é Nicolau de Mira. Nicolau de Mira foi um cristão no século III, apologeta, olha, pregador do evangelho, e que ele presenteava sim as pessoas, mas era na data do seu aniversário. Ao invés dele ganhar, ele dava. Ele dava. Ele dava. Então, este homem, que é conhecido na história da igreja por ser um pregador do evangelho, é a pessoa que a tradição diz, ele realmente existiu. Então, conte a verdade.
Papai Noel existe? Olha, ele não existe. Isso aí é inspirado num homem que verdadeiramente existiu, que dava presentes. E sabe quem era ele? Um discípulo fiel de Jesus. Ele lia a Bíblia. Ele conhecia o nascimento de Jesus. Ele conversava com seus amigos sobre quem é Jesus. Fale a verdade. Sim. A gente já faz, os pais cristãos já fazem isso, né, pastor, em alguns momentos da vida. Por exemplo, na Páscoa, né? Na questão de que outras crianças têm medo do lobo mau, né? Dessas coisas assim. O pai cristão, ele já trabalha isso, né? E por que não com o Papai Noel, né? É a mesma linha, né? Eu sou meio suspeito para dizer isso, porque é a área que a gente gosta de estudar, né? Mas tudo quanto os contos de Grimm, os contos de Andersen, Le Perrault, diz sobre medo, sobre coragem e tudo mais, não há uma história dessas que venha substituir qualquer narrativa bíblica. A Bíblia tem todas as histórias que uma criança precisa para crescer no temor do Senhor, lidar com seus medos, ser corajosa, ser destemida, ter resiliência, tudo isso. Amém. Então, não estou falando mal, tá? A gente gosta, a gente gosta, casa, nós gente. temos, né? Mas tem o seu lugar, é isso tem que o seu lugar, exatamente. Né? Andersen, por exemplo, escrevia os seus contos, Patinho Feio e tantas outras coisas, por causa dos seus traumas, ele vivia aquilo. Agora, vamos tomar a Bíblia e vamos ensinar as nossas crianças, nós vamos satisfazer não apenas o Natal, mas a vida toda ela vai ter uma referência, é a palavra de Deus. Amém, que coisa linda. E amor, 3 coisas importantes para você deixar, ou 3 coisas importantes que o Natal nos ensina. O Natal nos ensina que, primeiramente, Gálatas 4:4 nos diz que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho. Depois do mundo ter conhecido grandes impérios, reis, bons, maus, déspotas, grandes exércitos, quando o mundo estava globalizado com a cultura helênica, com a língua grega, na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. O Natal nos ensina que Deus é o Senhor da história. Amém. O Natal nos ensina isso. A pessoa deve se lembrar de que Deus está sim no controle de toda a história. Não os homens, as decisões humanas não. Tudo que acontece é sob permissão do Senhor Deus, soberano sobre a história. O Natal nos lembra isso. Segunda coisa é que Colossenses 1,17 nos diz: Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Jesus não nasceu de uma cultura a partir de 25 de dezembro. Ele é antes de todas as coisas. O Natal não é sobre o nascimento de um mito ou de um ser humano apenas. É a chegada do eterno na nossa história para nos mudar. Amém. E a terceira coisa é Hebreus 1:3, que diz: Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse Deus que conhece toda a constelação, chama cada estrela pelo seu nome, que estabelece distância entre uma e outra, mantém os astros orbitando, esse Deus que sustenta todas as coisas veio ao nosso encontro. E ele veio, não foi para ser o nosso auxiliar. Esse Deus que governa todas as coisas deve ser o nosso Senhor. Amém. Então, esses 3 princípios, eles são extremamente necessários no ensino sobre o Natal. Sim. E, gente, nós temos uma grande oportunidade. Nós sabemos que o mundo, né, tem vivido aí um colapso de saúde mental, um colapso de depressão, ansiedade, violência, tantas coisas que a gente tem experimentado. Mas você que conhece o Salvador, você que medita nas Sagradas Escrituras, você é portador da única mensagem que realmente leva a esperança e pode transformar vidas. Então, que a gente não perca tempo com tantas distrações que essa época nos traz, com tantas coisas que faz com que a gente se desvie daquilo que realmente é essencial, que é o foco, que é o quê?
a anunciar o nosso Salvador, levar esperança verdadeira, porque as pessoas estão colocando esperança na passagem do ano, na virada. Todo mundo diz que no Natal as pessoas ficam mais receptivas, mais amorosas, há uma breve reconciliação nas famílias, mas não dura. Quando chega ali fevereiro, março, as pesquisas dizem que as pessoas já desistiram das suas metas, já brigaram de novo, já estão preocupadas com as dívidas que fizeram no final do ano. Então, nós temos essa oportunidade de trazer a mensagem que realmente pode transformar a vida. Acho que isso que a gente não pode deixar, né, amor? Certamente. E o que você falaria pra gente, para os pais, para nesse momento, algumas coisas que eles pudessem não perder nesse momento com os filhos? O que você deixaria para eles? Que eles têm um presente valiosíssimo que Deus deu a eles, que é a capacidade de formar uma família, de deixar um legado. E um legado não é deixado por festas. Uau! Um legado é deixado por exemplo de vida, por caráter, por presença. Então é o momento de nós deixarmos o celular de lado, de nós deixarmos nossas agendas virtuais e olharmos nos olhos da esposa, dos filhos, dos amigos, e fazer este esforço para que a vida verdadeiramente seja celebrada. A vida é um dom de Deus. Amém. Deus não vai requerer de nós quantas festas você participou, quantas festas você proporcionou para a sua família, mas sim de você pregou o amor, o meu amor através de meu filho no seio da sua casa, da sua família. Então, nós precisamos reavaliar isso, como que está essa questão da nossa responsabilidade para com Deus, glorificando no seio da nossa família, porque a preocupação de festas, como você disse, ela pode trazer parcelas, né? Estresse. Agora, essa beleza da singeleza que a Bíblia nos fala, olhe para José e Maria, há pouco mais de 2000 anos atrás, não é? Sim. Naquela simplicidade, viajando para Belém, chegando ali, Jesus nascendo num lugar humilde. Essa singeleza nós precisamos resgatar. É possível que uma pessoa não tenha nada em casa para celebrar o Natal, mas ela tenha tudo no coração para transmitir. Amém. Que coisa linda. Lindo. Gente, queria dividir com vocês uma história de uma amiga que eu encontrei e a casa dela é toda decorada, né? Você estava junto, né, amor? Toda decorada, ela quis me mostrar as fotos. E ela disse que ela usa aquilo para anunciar o Salvador. Quando as pessoas querem fazer foto na casa dela, os amigos querem, ela convida os amigos para visitar a decoração de Natal. E ali ela começa a contar o real motivo dela decorar a casa, o que significa o Natal. E ali ela fala de Jesus. São estratégias que às vezes nós não pensamos, mas nós podemos ter muitas estratégias para tocar o coração das pessoas, dirigidos pelo Espírito Santo. Amor, eu gostaria que você terminasse o programa. Muito obrigada pela sua presença. Eu amo entrevistar você. Que você possa orar para as pessoas que estão em casa, para que realmente essa mensagem possa tocar o coração delas e nós fazermos um Natal segundo o que agrada ao nosso Senhor e não a nós. Sim. Oremos neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos dá neste momento. Senhor, nós queremos te louvar pelo dom da vida, sobretudo pela vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Senhor, primeiramente, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por muitas vezes querer pregar somente no dia 25 de dezembro, quando na verdade todos os dias são oportunidades e portas que o Senhor nos dá para falar do teu amor, do teu grande amor em Cristo, cada dia, para todas as pessoas, não só para os familiares, mas para o frentista, para o atendente do balcão, para o segurança, para o executivo, tantas pessoas. Ó Deus, perdoe-nos porque nós não falamos de Ti para essas pessoas ao longo do ano. Mas, Senhor, neste momento nós oramos para que o meio da graça nos proporcione coragem,
ousadia e compromisso com esta mensagem que Cristo veio para nos resgatar do império das trevas e nos levar para o reino da luz, para vivermos eternamente com Deus. Amém. Senhor, a quem está nos assistindo agora, que essa pessoa ela sinta desejo de meditar na mensagem do Salvador, aprender tudo sobre Jesus, porque Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Amém. E que ela celebre sim a vinda do Senhor, celebre com a sua família e torne-se um ministro do Evangelho onde estiver. Aqueles que estão enfermos, que estão entristecidos, que não veem razão para a festa, Senhor, toque o coração dessas pessoas, Amém. para que elas recebam a verdadeira alegria que vem de Ti. Amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Um beijo no coração de vocês e um Feliz Natal a todos vocês.